Oi, pessoal, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar em parceria com o ISG, com o tema Por que empresas milionárias ainda são atacadas, mesmo investindo em cibersegurança. Eu sou a Rebeca, eu faço parte do time de marketing aqui da ISH e eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. E enquanto o pessoal ainda está se conectando, eu quero aproveitar para dizer que os microfones eles vão ficar mutados durante o webinar. E aí, se você tiver alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, vocês podem escrever aqui no chat ou na caixa de perguntas e respostas. E ao final do webinar, a gente vai ter um momento dedicado para responder a essas perguntas. Aí vamos esperar mais uns minutinhos para a gente começar, tá bom? Bom, pessoal, então vamos começar o webinar. É, Recentemente, a ISH ela foi eleita líder no mercado de cibersegurança brasileiro pelo quinto ano consecutivo, segundo o estudo do ISG Provider Lens. E nós temos como missão aqui propagar uma cultura de cibersegurança eficaz para proteger empresas de todos os portes e setores. E uma pesquisa recente mostrou que a cibersegurança é uma prioridade para mais de 80% das empresas de médio porte no Brasil. Mas ainda assim, o nosso país continua sendo o mais vulnerável a ataques cibernéticos na América Latina. E com isso a gente cai numa contradição. Porque se investimentos significativos não são suficientes para garantir uma proteção eficaz, o que pode ser feito para garantir a continuidade dos negócios? Quem vai nos ajudar a responder a essa e outras perguntas é o nosso diretor de tecnologia e produtos, o Anderson Gontijo, e o autor do estudo do ISG de 2024, o Christian Reis. Muito obrigada pela presença de vocês e podem começar.
Pessoal, obrigado aqui pela participação de todos, né? É um prazer estar aqui com vocês, a gente falar um pouco sobre não somente assim sobre o tema, né? E eu vou trazer um pouco para vocês também os meus comentários à luz, não somente da minha experiência, mas do efeito que o estudo aí em relação ao mercado de cyber no ano passado, né? E finalizado nesse ano, traz de insights e eu diria, de tendências, dado tudo que a gente está passando aqui em conjunto com o Anderson, tá? Eu não sei, Rebeca, eu posso passar um pouco alguns slides aqui rapidamente, são 3 slides sobre o ESG, até para situar as pessoas em relação ao que a gente faz, os estudos, como que isso é embasado. Pode ser? Claro, pode Então, eu sim. vou compartilhar aqui com vocês, né? Enquanto isso, né, falando sobre o ISG, né? Então, o ISG, ele é uma empresa que já fundada há bastante tempo, especializada em estudos. Ah, você tem ele aqui, perfeito, te agradeço. Só no modo apresentação, só um segundo, pessoal, desculpe. Conseguiu? Eu Uhum. concedi o acesso para você. Ah, tá bom, tudo. Então, eu não estou com acesso aqui, na verdade, ele não transferiu. Se você só puder, ele é bem simples, Rebeca. Coloca ele em modo de apresentação, por gentileza, e a gente passa Tá, aqui três slides, tá bom? tá aparecendo para vocês? Ainda não. Em modo de apresentação, não. Aí. Ah, perfeito. Ah, não foi? Isso, perfeito, Beleza. perfeito. Pode passar direto aqui para o próximo, por gentileza? Então, né, como eu comecei a falar, né, a ESG é fundado em 2006, né, baseado aí em Stamford, Connecticut. Né, a gente tem capital aberto na Nasdaq desde 2020, operamos em 20 países. Né? Então, temos algo como 900 clientes no mundo, tá? Isso muda a cada momento. Né? Somos em mais de 1.600 profissionais dedicados a estudos, e é um tipo de consultoria que é muito voltada para sourcing. Nós ajudamos empresas no mundo inteiro a fazerem as melhores decisões sobre quem deve ser contratado para cada especialidade que nós temos dentro dos nossos estudos. Tá? Então, esse é um trabalho minucioso, onde eu participo de várias dessas iniciativas, não somente no Brasil, mas também na América Latina, e aí os meus colegas complementam também o restante do mundo, junto com o nosso time de analistas e pesquisadores. Tá? Então, passa para mim, por favor, falar um pouquinho aqui, né, do que é esse estudo, né, quando a gente olha um quadrante, né, qual é um dos resultados finais, né? O resultado final, que é o mais aguardado pelo mercado, é o que vocês estão vendo aqui no canto esquerdo, né, com esse quadrante, né, que para cada estudo que nós fazemos, e em cyber nós temos 7 quadrantes, né, um estudo bastante amplo, nós posicionamos de acordo com as nossas pesquisas, com dados fornecidos, com entrevistas, entendimento com pares, concorrentes, com clientes, uma posição de liderança olhando a atratividade do portfólio naquele tema, né, o quão completo é aquele portfólio, né, porque aí tem uma característica
do que exatamente cada empresa está focada em fazer o atendimento. Às vezes são empresas de nicho e ela não vai estar bem posicionada nesse eixo Y, mas ela é hiper reconhecida no mercado, tem uma força competitiva muito grande. Ela, por exemplo, fica como market challenger, tá? Que são tipicamente empresas nichadas com alta escalabilidade e alto reconhecimento. Então, todas as empresas que aparecem nesse estudo, elas estão qualificadas para atender o mercado dentro de características específicas, mas elas passaram por um crivo muito grande. Então, nós avaliamos muito mais empresas do que os quadrantes permitem acomodar, tá? Tipicamente 25 empresas, algo assim, por quadrante. Então, é natural a gente olhar e falar, puxa, eu senti falta da empresa A, B, C e D. Então, tem um racional para essas empresas eventualmente não figurarem dentro dos dados que nós avaliamos e dentro de uma visão aqui para compor o todo para o mercado. Tá bom? Passando, por favor, Rebeca. Bom, e aqui, né, falar um pouquinho desse estudo, tá? Linhas gerais e um toquezinho aqui de alguns pontos que eu acho que são interessantes e certamente vão estar alinhados com o que a gente vai falar logo mais aqui. Tá? Então, primeiro, 7 quadrantes, a gente tem 2 de soluções, um de AM e um de XDR, né? E aí nós temos 5 de serviços. São serviços estratégicos, os serviços técnicos, né, a implementação das ferramentas e toda essa parte de manutenção, inclusive. O SOC, que pela primeira vez ele foi quebrado para o Brasil, né, mostrando a evolução do nosso mercado, a robustez que isso está tendo. Né? Se a gente olhar há vários anos, mas não são tantos assim, né? Só que puxa, era difícil você convencer uma empresa que você precisava, né, de ter um SOC, conseguiu dinheiro para isso, o pessoal não sabia direito por que era, e hoje isso está muito mais consolidado. Né? Então, permite a gente fazer uma avaliação do mercado separado em mid-market, e esse mid-market não são empresas de tamanho médio para o padrão brasileiro, é empresa de tamanho médio para o mercado global. Tá? Então, são empresas com faturamento até 5 bilhões de dólares, ou seja, pega a grande maioria das nossas empresas, mas sim, nós temos a questão das large accounts, né? Acho que ele está com um typozinho, desculpem, mas das large accounts, que são conglomerados, empresas muitas vezes que a gente tem aqui no Brasil, uma filial, né? Mas é tratado no nível mundial como uma large account, uma empresa realmente de grande porte. E o VAPT aqui, né, traduzindo para vocês, é o Assessment de Vulnerabilidade e Pentest, que antes ficava dentro do Strategic Services, e que a gente entende que faz sentido a gente olhar isso com mais cuidado, dado a importância que isso vem tomando ao longo do tempo, e pela primeira vez nós fizemos isso no mundo, aqui no Brasil. Então, só o Brasil, nesse ano, tem o relatório específico aqui de VAPT. A gente, né, avaliou mais de 200 empresas, o mercado ainda é muito fragmentado, então vemos os movimentos de M&A, né, fulano comprando Beltrano, formando grupos, né, eu acho que isso deve continuar ainda por muitos anos, né, temos novos entrantes, especialmente em Technical Services e SOC, o que requer um ponto de atenção enorme para quem contrata, tá? E talvez em outro momento a gente possa falar um pouco sobre isso, né? E, né, naturalmente, a gente vê a escassez de mão de obra sênior. Né? É um ponto fundamental, não somente aqui no Brasil, mas especialmente fora, né? E que a gente tem que saber lidar com isso, não somente quando contratamos, né? Que essa falta da mão de obra sênior, ela não está somente na empresa de vocês, né? Ela está em quem está especialmente entrando agora no mercado, né, saindo do zero, formando efetivamente um time, encontra as mesmas dificuldades. Tá? Então, acho que é algo para a gente ter sempre em consideração essa escassez e o que o mercado acaba se adaptando para fazer frente a isso. Né? Acho que a maior parte de vocês percebe e vivencia, só volta um pouquinho, por favor, percebe e vivencia essa falta, né, de mão de obra, seja pela escassez de pessoas nos seus times, seja pela dificuldade de fazer reposição ou mesmo de ir ao mercado para contratar alguém que faça a diferença.
Tá? Então, os primeiros 2 pontos aqui, né, eu já comentei para vocês, nesse quadrinho da direita. Nós temos as soluções de IAM e XDR, que na nossa visão aqui, ESG vive um momento único de transformação e desafio, né, não somente pela IA, né, mas quando a gente soma isso com a proliferação e a escalabilidade exponencial que a gente vê de devices, de identidades e etc., né, de ferramentas, num ambiente cada vez mais heterogêneo, todas essas soluções e serviços associados a IAM e XDR, né, que amparam o SOC, né, no caso do XDR, estão passando por um momento importante. Então, fiquem atentos a isso, especialmente a quem vocês contratam, e como essa transformação ela vem gradual a serviço de vocês. Tá? Que é super importante, caso contrário, eu tenho visto ainda algumas empresas numa situação de defasagem bastante grande por estarem com contratos congelados. Tá? Mas, enfim, acho que vale aqui o alerta. A gente vê aqui também que os provedores de serviços líderes, né, a característica deles, são os que melhor conectam cyber com o negócio, né, e com alto dinamismo externo. Então, não é só a visão de interna, né, olhando o negócio, mas o que está acontecendo fora. Né? Você precisa estar conectado demais ao que está acontecendo no Brasil e fora do Brasil, porque são vasos comunicantes. Né? E se manter como líder nesse contexto exigirá cada vez maior protagonismo. A gente já vê isso, né? Nós tivemos mudanças importantes do ano passado para esse, não necessariamente quem foi líder no ano passado se manteve. Né? Aqui a gente precisa fazer a menção honrosa aqui, né? a ESH, que figurou na parte de serviço como líder nos 5 quadrantes, então é um feito fantástico, ainda mais vindo de uma empresa nacional, brigando com gigantes aí, né, que trazem as melhores práticas de fora, e SH tem um papel aqui, sim, de protagonista, e a gente imagina que isso se mantenha, dado tudo que a gente conhece aqui da empresa. Né? E as empresas têm preferido gradualmente contratar serviços completos, né, tipo one-stop shop, né, para evitar essa fragmentação, ter que lidar com tantos contratos, tantas coisas específicas, que depois você perde um pouco a visão do todo. Eu acho que a gente fala um pouco mais sobre isso aqui no webinar. Tá? Por último, não podia deixar de mencionar, pelo menos um pouquinho, é a questão da inteligência artificial, que ela acelera brutalmente essa exploração de vulnerabilidades, criação de ameaças, e do outro lado também, né, pode acelerar da mesma maneira a forma como a gente identifica, trata, responde, se prepara, né, para isso. Então, isso acaba virando uma guerra entre IA do bem e IA do mal, vamos chamar assim, né, de um lado e do outro, desde que bem pilotado, desde que haja uma consciência completa sobre o que está sendo feito, tá bom? Porque as coisas acontecem mais rápido agora, muito mais rápido do que aconteciam antigamente. Então, é isso. No próximo slide aqui, só rapidamente, Rebeca, para quem quiser saber um pouco mais sobre o ESG, né, a gente tem nosso URL aqui, né, sg-one.com, e a TGT, né, que é a empresa que representa o ESG no Brasil, e fazemos estudos em um outro país do mundo, e temos informações adicionais sobre esses estudos e os demais que nós fazemos, tá bom? Obrigado, Rebeca. Certo. Aí, agora então, Anderson, pode começar. Bom dia a todos. Christian, o áudio está saindo bem aí? Tá ótimo. Tá ótimo. Então Tá tá ótimo. bom. Pessoal, é o seguinte, aqui não vai ser um monólogo, tá? A ideia é eu e o Christian conversar um pouquinho a respeito desse tema que está bastante sensível, né? Por que empresas milionárias que compram bastante produtos de segurança ainda estão sendo atacadas? Essa é uma máxima do mercado, então muito do que houve já no mercado e está explicitado no estudo do ISG são fundamentos que a gente vai utilizar para conversar aqui com vocês. No mais, esse aqui não é uma ideia de fazer merchandising, mas sim uma introspecção, é que vocês saiam daqui refletindo, porque a gente está envolvido numa estrutura bastante complexa. Às vezes a gente tem
como é que a gente coloca da melhor maneira possível. A gente tem aquele sentimento, né, e muitas das vezes o sentimento ele não é suficiente. Então a gente vai abordar alguns aspectos disso. E no final, a gente vai estar aqui disponível para vocês poderem fazer as perguntas que vocês acharem pertinentes, né? Se a gente pegar Anderson, uma... Pode falar. desculpa te interromper. Você tá compartilhando a tela? Estou compartilhando. Não sei, Não não? tá aparecendo aqui, não. Então tá bom. Então vou deixar sem Agora foi. modo de apresentação aqui, que infelizmente eu estou sem duas telas. Mas vamos lá. A gente teve aqui um incremento de ataques de maneira significativa nos últimos 3 anos. Se vocês pegarem a timeline, não só no Brasil, mas internacional, a quantidade de ataques está escalando de maneira desenfreada, vamos colocar dessa forma. O Christian colocou aí do ponto de vista de utilização de inteligência artificial. O que antigamente demorava em média, 22 dias para alguém desenvolver um novo malware que tivesse um grande impacto, hoje é alarmante, né? Mas se você pegar dados aí de grandes fabricantes, de grupos de inteligência de ameaça, em média, a cada 6 segundos você tem um novo malware. E aí vocês devem estar se perguntando, poxa, mas como assim a cada 6 segundos tem um novo malware? É bem por aí. Como o Christian colocou da inteligência artificial, você consegue rapidamente alterar um pedaço ou uma estrutura daquele malware e gerar um novo malware, que muitas das vezes, se você pegar soluções um pouco mais antigas, eles não vão conseguir identificar essa mudança que aconteceu e possivelmente vai sofrer um ataque a uma empresa que tem algum tipo de solução dessa que está defasada, sem algum mecanismo de defesa mais sofisticado. Então, isso daqui é muito mais um abre portas para vocês, né? Para vocês ficarem sensíveis com relação a essa quantidade de ataque. E isso não vai parar. É daqui para pior, né? Infelizmente, me chamam às vezes de cavaleiro do caos, mas essa é a verdade. A quantidade de ataques só tende a escalar, porque a gente está envolvido num cenário onde o que motiva, muitas das vezes, é dinheiro, é competição. E aí eu vou me permitir dizer aqui, né, apesar da gente estar num cenário institucional das coisas, quando a gente está por detrás dos submundos ali, e às vezes você tem uma necessidade competitiva, até empresas que participam do mesmo mercado pode contratar um grupo hacker Isso, na Dark isso. Web para justamente tirar alguma vantagem competitiva do concorrente dele. E aí vocês devem estar pensando, não, isso é teoria da conspiração. É verdade. É porque isso não vem à tona, né? O Anderson, eu acho que ele nem é da conspiração, né? Porque a natureza humana, historicamente, ela traz esse nível eu diria até de sordidez, né? Na concorrência, que nem sempre é leal, né? Uhum, E isso vale cada vez mais entre países, entre governos, buscando a desestabilização, exato. buscando manipulação de mercado de ações, né? Ou como a gente vê claramente hoje, né, praticamente como uma guerra fria acontecendo entre aí alguns países, né, com ataques direcionados a camadas de infraestrutura desses países, né? Então, isso tudo mostra que a segurança cibernética como um todo, ela virou uma questão de Estado, de governos, efetivamente, para proteger a produção dos seus países. E nós somos parte disso. Cada uma das nossas empresas aqui somos elementos de produção que, quando ficamos parados, a gente está indiretamente, ou desculpe, diretamente, influenciando o PIB, influenciando riqueza, influenciando continuidade de serviços, muitas vezes serviços críticos, né? Então, essa lista, né, aqui que aparece, todos nós aqui sabemos o quão extensa ela é, né? Então, acho que há 2 semanas, algo assim, né, nós tivemos o da TOTUS, por exemplo, né, que ganhou uma repercussão importante. Há um certo tempo tivemos da AT&T, com vazamento de 100% da base de clientes de uma empresa gigantesca. E isso trouxe para a gente aqui, né, para mim e para o Anderson, né, uma discussão aqui prévia, por isso que a gente colocou o tema, né, de falar, gente, o que está acontecendo? Essas empresas gastam uma fortuna, né, uma proporção muito grande dos seus orçamentos, vamos chamar de tecnologia como um todo, para a proteção.
né? Não são empresas sem acesso a recursos. Como que essas empresas são pegas? A Microsoft teve, né, acesso indevido aos seus e-mails, né? Então, a gente quer trazer um pouco desses elementos aqui para vocês e convidá-los a uma reflexão sobre, puxa, o que, que a gente precisa mudar, né? Precisamos ter a humildade de reconhecer que, gente, tem algo fundamentalmente errado ou algumas coisas que cada uma das empresas precisa rever para ter um ambiente mais resiliente, para poder voltar mais rápido, para poder estar preparada para isso e para compartilhar riscos, né, Anderson? Porque no final do dia é uma questão de gestão de riscos. Exatamente. O que você colocou de questão de Estado, hoje o Brasil a gente vive meio que uma parcimônia, né? Porque o Brasil ele não tem, entre aspas, guerra com ninguém. E aí você entra num contexto global, você tem ali Estados Unidos, China, Coreia, Rússia, as grandes potências econômicas mundiais se degladiando no mundo cibernético. Isso hoje não é uma verdade para o Brasil porque a gente não está lá. Porque se a gente tivesse, muito provavelmente a gente ia estar no mesmo cenário. E historicamente falando, a gente nunca deu tanta atenção a desenvolvimento tecnológico porque o Brasil não foi envolvido com guerra. Você percebe que a maioria dos países que tiveram avanço tecnológico, eles estavam envolvidos com guerra, principalmente Em Israel. tudo. A história de Israel é guerra. E o É. berço hoje das startups em maior escala é lá, porque eles vivem guerra o tempo inteiro. Então, pode falar. Um ponto aqui, desculpa, é um insight mesmo, tá? É que assim, nós não somos de fato, tá? Eu acho que o Brasil dificilmente vai se envolver numa guerra, de fato, tá? Mas, à medida em que temas importantes no mundo começam a surgir e exigem uma posição do governo brasileiro, e às vezes a não posição é uma posição, né? Então, eu não me pronuncio sobre o que está acontecendo na Palestina, né? Ou tendo a defender um pouco mais os palestinos do que os judeus em Israel. Isso daí tem e terá uma consequência para a gente em relação a um target, virarmos um target. Provavelmente sim, não tão forte Provavelmente. como é nos Estados Unidos, ok? A gente tem agora a cúpula acontecendo dos BRICS, né? Quando a gente olha os países que participam e quem está se juntando e com países parceiros, digamos que são os países que estão mais à margem e que normalmente têm temas controversos. Então, quando a gente se associa gradualmente a temas controversos, e faz parte, somos um país grande, é natural que a gente passe a ser gradualmente mais alvos, porque alguém vai se sentir incomodado, né? Uhum. E eu vejo que nós temos, especialmente a América Latina e dentro da América Latina, México e Brasil, tá? Pelo tamanho das empresas e por uma série de fatores, o que a gente chama de low hanging fruit, né? Aquela frutinha madura que você levanta a mão e pega, né? Por quê? Porque está fácil demais, tipicamente, né, se aproveitar das empresas brasileiras, né, em relação a essa talvez falta de maturidade, a governança não tão rígida, e a gente vai falar um pouquinho aqui mais para frente dentro do paradoxo, né, Anderson? Uhum. E esse paradoxo ele tem muito a ver com essa equação entre investimento significativo e os resultados ineficientes. E quando a gente está falando em segurança, eu evito falar de retorno de investimento, mas sim o quanto eu deixei de perder, né? Eu gosto mais de usar esse aspecto porque quantificar retorno de investimento sobre segurança, isso é um negócio que é uma ciência inexata, para ser bem sincero. Você muito mais trabalha com o quanto eu deixei de perder, porque, por exemplo, se o seu negócio vale X milhões ou bilhões, e automaticamente você tem uma taxa de fraude, sei lá, de 2, 3%, se eu investir de maneira significativa em segurança, quanto desses 2, 3% eu vou evitar sobre a minha receita, que é relacionada à fraude? Então, está muito mais relacionado a quanto eu vou deixar de perder do que qual que é o tipo de investimento que vai ter naquilo. E assim, muitas das vezes vocês devem ficar se perguntando, né? Porque investir principalmente em segurança não é tangível.
no primeiro momento. Porque quando está tudo quieto, alguém acha ruim, mas quando está pegando fogo, também. Então, você está no meio da espada e escudo a maioria do tempo. E tem algo, né, que quando a gente está falando de cyber, né, ou de segurança da informação em geral, né, existe uma correlação direta com a obsolescência dos ativos que as empresas operam, e isso vai dos devices, especialmente, porque são eles que estão associados a fragilidades dos sistemas operacionais que eles carregam, né, então tudo vem cascateando, né, e requer uma política clara das companhias sobre como ela lida com a obsolescência, né? E como ela entende essas camadas efetivamente e pode se proteger sem ter que estar, naturalmente, com tudo novo, trocando todo ano. Seria absolutamente um absurdo, um desperdício de dinheiro. Mas como lidar com isso, como montar as coisas em camada, talvez com microsegmentação, com uma série de estratégias, né, que visem reduzir esse impacto no caso de um incidente, mesmo que localizado, né? Então, acho que aqui a gente tem essa situação junto, né, com o próximo tema aqui, que é esse papel da complexidade, né? Dado que ela não para de crescer e ela não diminuirá, né, Anderson? Exatamente. O que a gente veio construindo da teoria aqui até agora foi justamente para parar em cima dessa complexidade. A questão toda é que muitas das vezes eu já trabalhei em cliente final, hoje eu estou num provedor de serviço, mas a gente entende que o nível de conhecimento que você precisa para estar atualizado com todas as variáveis que existem no mercado, o número de pessoas que você precisa conscientizar sobre aquilo e trazer para perto de você, para que você consiga, muitas das vezes, colocar alguma coisa para frente, aquilo é complexo de se trabalhar, porque as pessoas não querem se envolver, muitas das vezes, com cibersegurança. É meio que hoje, o CISO, vamos colocar assim, a segurança está tendo um papel de protagonista por causa dessa quantidade de ataque que está tendo. Mas, por muito tempo, isso foi negligenciado. Hoje está começando essa jornada de se tornar um protagonista. Por isso que hoje, quando você tem uma rodada de C-level lá, que está fazendo alguma tomada de decisão, chama um CISO. Cara, mas e aí, qual que é o risco disso que vai estar atrelado ao negócio? Como é que a gente vai conseguir endereçar esse fator aqui que foi colocado como algo importante e que a gente não pode fazer vista grossa? Então, essa complexidade que existiu, ela ainda existe, mas ela está passando por uma transformação. Porém, essa transformação, a gente tem que tomar cuidado com ela, porque o que mais acontece é negligência. E quando a gente fala de negligência, ela está muito atrelada à complexidade. Às vezes a gente olha para aquela estrutura e fala assim: olha, eu não tenho conhecimento, eu não tenho dinheiro e minha empresa não está olhando para isso. O que está acontecendo? A gente está entrando na negligência. E quando a gente entra na negligência é que começa a morar o perigo. É o que o Christian veio falando aí de fatores humanos, mão de obra escassa de pessoas sênior, é o que o Christian colocou de complexidade da infraestrutura e da arquitetura. Então, muitas das vezes, você tem silo dentro das organizações, essas equipes elas não trabalham de maneira unificada, elas estão o tempo inteiro, cada um olhando para o seu quadrado, então você tem uma visão fragmentada daquela estrutura inteira, e né, a quantidade de investimento, às vezes até o processo, sensibilização que está atrelado àquilo, não está de maneira suficiente. E aí, o que está acontecendo? A gente está subestimando o risco. Quando a gente subestima o risco, é que aí mora o perigo. E uma coisa leva a outra, né? Que de fato a gente tem a questão do fator humano e talvez ele seja o assunto mais complexo, né? Acho que dá para fazer aqui uma sessão exclusiva sobre isso, porque ele é muito profundo, né? E sempre vai ter, né? Se a gente olhar na essência, né, tudo que pode acontecer efetivamente de errado está associado a um fator humano, porque é a gente que constrói, né? A gente que codifica, a gente que toma a decisão de compra e assim sucessivamente, né?
Mas o que a gente vê é que assim, há uma proliferação de ferramentas, é natural. A cada dia a gente vê, puxa, eu não tenho essa, tem aquela, agora tem o ZTNA, agora tem isso, agora tem aquilo, né? E você vai plugando, né? Eu estava num evento de um hyperscaler esse ano nos Estados Unidos, tinha um case lá de uma empresa gigante, né? Uma empresa de aviação, que eles estavam lá mostrando que eles saíram de 132 ferramentas para 74, né? E eles querem ainda reduzir umas 10, né? Olha só o tamanho, né? Você gerenciar 124 ferramentas, situações específicas, né? Aqueles loginhos, contratos, como uma fala com a outra, as atualizações, porque daí você subiu um patch de não sei o quê. Então, fica uma complexidade gigantesca. Eu não estou falando que não são necessárias, tá? Eu estou falando de gente muito séria por trás estudando isso, né? Mas você tem o fator humano desse outro lado, de como acompanhar, de como está treinado, né? E de qual é o papel, né? Então, especialmente de qual é o papel. E aí a gente tem as realidades, Anderson, de cada empresa. Então, você tem empresa que, assim, que não consegue os recursos ainda e a prioridade suficiente para buscar uma rede de apoio com poucos e bons fornecedores, por isso que eu falei do One Stop Shop, tá? E é realmente a minha recomendação escolher empresas que consigam te apoiar na jornada inteira, para você não ter aquilo que a gente falou da visão fragmentada, tá? Porque senão fica tudo para qualquer coisa na vida. Convenhamos, gente, você quer tomar café, você consegue o melhor café do mundo, vai gastar uma fortuna, o melhor moedor, o melhor isso, o melhor aquilo. Necessariamente é a melhor experiência para você? Não necessariamente, né? Então, para tudo tem isso. Quais são os gaps que esse conjunto de fragmentação está te dando? E às vezes é pela falta de atenção que você acaba tendo no dia a dia. Você tem tanto contrato, tanta burocracia para lidar, que você acaba ficando sem a perspectiva do que está acontecendo dentro da organização, do que está acontecendo dentro do seu panorama de segurança da informação. Você não consegue dar aquele passo para trás para falar, caramba, eu ainda não estou fazendo o básico bem feito. Ou, que a gente vê muito, né, Anderson, empresas implementando parcialmente as coisas. Eu tenho MFA. É mesmo? 100% das pessoas. Não é 100%. Hoje eu estou com 85%. Não adianta 85%. Né? Não adianta você ter uma política de aplicação de patch que falha. Entendeu? Por quê? Porque tem um grupo lá de servidores, uma situação que você nunca toca e de vez em quando você vai lá e faz alguma coisa dela. Isso não adianta, porque isso, na ótica de quem está do outro lado da mente criminosa, é o que o cara mais quer. E ele sabe explorar isso com uma rapidez muito grande. Então, acho que tem esse lado do fator humano, claro, né, no tema da imprudência, da imperícia, mas eu acho que talvez da falta de condição que hoje a maior parte das empresas tem para os seus times técnicos, deles olharem um pouco a distância, né, e serem mais normativos, direcionadores do rol de empresas que eles contratam. Não sei o que você vê aí, Anderson, se é algo diferente, se você está no fogo cruzado aí do dia a dia, todos os dias com os clientes ajudando cenários bem, bem distintos, né? Isso que você colocou para a gente aqui é primordial, tá, Christian? A parte engraçada da história é que quando a gente desenhou o framework de jornada de maturidade, essa parte normativa, ela vem antes de tudo. E ela hoje tem um paradigma muito complexo com relação à realidade das empresas, porque muitas das vezes a gente tende a fazer o quê? Uma aquisição para depois pensar em como que aquilo vai se estruturar, como que aquilo vai integrar, qual que é o processo que está estabelecido para aquilo ali, quem são as pessoas que vão operar, se elas estão treinadas, se existe uma política, um programa atrelado àquela aquisição, né, que teve toda a fundamentação para ser estruturada. Então, quando a gente está colocando por esse aspecto, isso é falha de política, isso é falha de execução de processo. E aí você traz à tona um usuário que muitas das vezes não está capacitado. E aí é o que você falou. É que às vezes aqueles 10% de pessoas que não foram contemplados, o hacker sempre vai pelo caminho mais fácil, o criminoso cibernético. Ele não precisa, ele nunca vai transpor o castelo.
ele vai olhar para um VIP, que muito provavelmente as políticas não estão sobre ele, porque essas pessoas tendem a se sentir de maneira especial e não usar nada que é utilizado pela organização. Não estou generalizando, mas acontece com certa frequência. E é por aí que começa o problema, porque quando a gente entra nesse cenário, a gente entra especificamente no que você colocou com relação à abordagem holística e à fragmentação. Toda empreitada que a gente vai fazer com relação à segurança, ela tem que ser muito bem pensada. Porque não adianta eu simplesmente falar o seguinte, trazer o caso do Christian aqui de novo. Eu vou implementar MFA só em pessoas específicas. Esquece. Alguém vai fisgar pelo caminho mais fácil sempre. Então, o projeto, quando ele for estruturado, ele tem que ser estruturado de maneira que vai abranger a organização. Não adianta eu deixar um pedaço da estrutura fora. Aquilo ali é o meu ponto de fraqueza. O castelo vai quebrar justamente dentro daquela estrutura. E às vezes... Fala, desculpe. Não, perdão. Não, eu ia comentar que isso tem muito a ver que a gente está subestimando os riscos. Porque a gente tende a justamente olhar para o que é mais próximo para a gente. Quem são as pessoas que geralmente acessam dados críticos? Quem são as pessoas que têm acesso a ativos de segurança? Quem são pessoas que são VIP e têm determinado acesso à informação sigilosa? Só que não necessariamente o ataque vai vir diretamente por essas pessoas, ou por esses segmentos de redes que estão mais simples, né, em maneira com relação à capacidade de defesa. Olha, hoje, esquece aquele tipo de ataque que aconteceu na década de 80, que alguém ia lá e fazia vários ataques. Isso não existe mais. Tá? Para quem ainda acha que é daquela maneira, é bom rever os conceitos, porque se alguém receber um ataque hoje, tipo a TOTS da vida, como a gente colocou aqui, ou uma outra empresa dessa grande, muito provavelmente é uma campanha que alguém já veio analisando a empresa há algum tempo considerável, 3, 4, 5 meses, já fizeram o footprint de tudo, já levantaram informação das pessoas, dos ativos, se ela está na nuvem, se ela não está, essas pessoas andam por onde, varreu a empresa inteira e descobriu a cadeia de ataque por onde ele vai começar. Então, Fez quando um ataque vem... Não é verdade? Fez o phishing, foi atrás, foi atrás, né? Identificou que tipo de solução essa empresa está utilizando, né? E aí vai lá, pesquisa, né? Fragilidades, é uma engenharia. Por que existe essa engenharia, gente? Porque isso deixou de ter aquela visão romântica do hacker, né? Que quer ser igual o pichador, né? Ah, fui eu que fui lá no prédio mais alto e fiz o meu símbolo, entendeu? Eu sou o melhor. Não é isso, é dinheiro, ok? É dinheiro. E dinheiro de uma maneira inacessível para, convenhamos, todos nós aqui, porque é muito dinheiro irrastreável. Então, você tem hoje uma cadeia de pessoas especializadas por segmento. Tem um cara que fica lá criando os robozinhos, fazendo, explorando coisas, ele não sabe explorar depois que ele entrou, né? Mas ele vende o acesso dele para quem sabe, né? E isso vira, né, uma comunidade gigantesca, profissional, né, realmente profissional, cada vez mais profissional, com os mesmos ou até com recursos superiores ao que nós temos nas empresas, de capacidade computacional, de gente que não dorme, é 24/7, né? Só ver a força dos ataques de DDoS que ocorrem, né? Eles estão gigantescos, absolutamente gigantescos, estressando num limite inimaginável há poucos anos. Então, aqui tem, acho que o nosso próximo ponto, né? Que assim, como que evita, né? De fato, você ser a próxima vítima? E até o seguinte, se for, né? Como você mitiga? Porque antigamente a gente enxergava, eu estou falando antigamente há poucos anos, tá? Um discurso que permeava era, olha, a segurança de informação é o seguinte, você tem que deixar o seu muro mais alto que o do vizinho. Ok? E a gente sabe que esses muros tinham buracos, às vezes, aqui, ali e tal, mas um negócio definido, quadradinho, que você conseguia enxergar o perímetro. Hoje, esse perímetro, ele é o quê? Ele é a identidade de máquina para máquina, as nossas, nos devices, é muito maior. Então, eu vejo hoje as empresas não como algo hermético,
mas sim como uma esponja. E você vai sofrer um ataque. Você está sofrendo. Só que você pode não reparar. Ele pode ser aquele cortezinho que você nem reparou, cicatrizou e foi embora, porque ele não conseguiu ir além e parou lá. Mas ele está acontecendo sempre. O que a gente tem que entender é como que eu impeço que alguém realmente entre numa camada profunda e desligue o meu negócio. E se fizer isso, como eu volto? Porque a gente muitas vezes se foca muito nas ferramentas de proteção, não que não deva, tá? E pouco em como retomar o negócio, nos cenários de retomada de negócio, enquanto que o negócio suporta isso para casar o investimento dessa camada externa, né, com o da governança, os tempos e movimentos, para você ter um plano de recuperação de negócio, um PCN, né, de continuidade, que conversa com o apetite de risco que o negócio tem, né, Anderson? Essa equação para evitar ser a próxima vítima, é bom deixar todo mundo aqui a par que, mesmo que a gente rode todas as simulações possíveis, ainda assim não é suficiente, tá? Mas o que a gente tem que fazer é sempre ter um pensamento proativo de melhoria contínua e integrar essas soluções de uma maneira que elas consigam conversar. Porque se a gente recapitular aqui tudo que a gente comentou, muitas das vezes a coisa começa com uma ausência de uma política de segurança, a ausência de um programa de capacitação das pessoas, a ausência de verba para investimento. E aí você vai começar a listar várias ausências, né? Vários itens que não deram check. Quando você lista aquilo tudo, a gente está falando de abordagem proativa. Poderia ter um comitê de segurança, poderia ter tido mais investimento, poderia ter tido mais capacitação das pessoas. Muitos verbos, né, naquela questão do poderia. A melhoria contínua, ela tem muito a ver com o pensamento de constante evolução. Nunca o estado da arte que vocês pensam que estão é suficiente. A gente, como profissionais da área de segurança, a gente tem que sempre pensar o seguinte: o que eu vou fazer amanhã que vai ser diferente do que eu estou fazendo hoje e que vai me colocar numa postura de maturidade melhor do que o que eu estava antes? É com essa cabeça que a gente tem que estar acordando todo dia. O Anderson, assim, eu listei alguns itenzinhos assim, mais concretos, tá? Sobre esse tema, tá? Um deles, para mim, né, é o seguinte: se a gente não pensar e não aprender a pensar como um hacker, a gente fica com um pensamento enviesado, confortável e viciado. Okay? Uhum. E se a gente não consegue isso, por qualquer que seja a razão, dentro das nossas organizações, nós precisamos de parceiros que saibam fazer isso, e não somente saibam, que a gente exija. Okay? Então, quem está contratando, eu já estive diversas vezes nessa posição, tá? O meu maior papel era desafiar o meu provedor de SOC, entendeu? O cara que está lá fazendo o plano, está fazendo o PCN, para pensar como um hacker, como burlar o que eu tenho. Ah, muito bem o que você mostrou. Como você burlaria? Se fosse você, entendeu? E quem não te dá a resposta à altura, será que está preparado para te defender? Porque não sabe do que está te defendendo. Então você precisa se cercar de pessoas que entendam o mindset do outro lado do criminoso. Não adianta, porque senão você fica cheio de coisas, mas com uma postura ingênua, que é o que normalmente acontece. Então, coloco isso aqui como realmente um marco importante. O outro, dentro disso, né, é a gente reconhecer falhas. A gente tem que reconhecer a falha, não tem que esconder ela. Eu tenho que reconhecer para aprender o mais rápido possível e do máximo que der. A gente conseguir se desvincular, eu sei que isso é difícil, da armadilha do orçamento anual. Ah, então vou preparar esse ano, que ano que vem, lá em julho, eu vou fazer, eu não sei o quê. Não é que não é importante, mas o mercado as coisas estão tão mais dinâmicas e você precisa estabelecer com o teu negócio, com o CFO, algo que seja lá uma linha, um certo conforto que a empresa te dá para, se surgir alguma coisa, você poder fazer, você não ficar preso.
Porque, gente, todos nós já entramos numa empresa cheio de ideias, emoções, e aquele negócio, que legal, vou fazer acontecer. Depois de receber 10 nãos, a gente faz duas coisas. Ou você muda de trabalho, ou você fala, já entendi qual é a regra do jogo. E nessa, olha a desvantagem que a gente fica em relação ao cara que não tem regra do jogo. Ele cria a regra do jogo a cada dia com a IA para destruir o seu negócio. Então, assim, esse reconhecimento de falha e esse vínculo com o negócio, com o CFO, para criar condições mais dinâmicas, eu acho que ele é bastante importante para a gente sair dessa sempre defasagem ou diminuir um pouco ela, né? E aí, né? Eu acho que assim a gente vê que a pressa, né? Ela tem um preço, né? Se tudo é emergencial, né? Se o time de TI sempre coloca cyber em segundo plano e promove as coisas para a produção, sem fazer os cheques, né? Plugando equipamento em infra do jeito que a gente sabe que isso muitas vezes acontece, né? Com configurações que não necessariamente receberam lá o hardening necessário, tudo vira urgência. Amanhã você vai ter uma outra urgência, depois você vai ter uma outra urgência, você nunca vai conseguir voltar para aquela urgência de antes de ontem e fazer o que deveria ser feito, porque você sempre tem uma nova. Então, quando tudo é urgente, nada é urgente dentro da sua organização. Então, se você tem um cenário como esse, o nível de risco que você acaba tendo é muito grande, apesar das ferramentas, né? Então, o convite é estabelecer conversas, né, genuínas, verdadeiras, com os times envolvidos, com governança, com visão de risco, e começar a mudar o mindset, né? SEC não é acessório. Igual qualidade numa empresa não se discute. Ninguém aqui discute qualidade, né? Porque esse cara não vai mandar uma proposta sem qualidade. Eu não vou fazer um estudo sem qualidade. Ele está intrínseco. O nosso sonho aqui, eu acho que de vocês também, né, é ter um segurança, né, não só física, mas lógica, ela completa, intrínseco na vida de cada um. Esse é o nosso papel, nós sermos realmente pregadores, né? Ficar lá falando, não como um chato, mas traduzindo, que é um outro ponto importante, até para concluir, a gente traduzir melhor, fazer um esforço de tradução melhor das coisas que nós sabemos que são complexas, convenhamos, gente. Aqui a gente está falando sem entrar em tecnês e etc. A gente sabe que a nossa vida, cara, é uma sopa de letrinhas, é um negócio que quem olha do lado fala, esses caras são malucos, né? Então, a gente precisa conseguir traduzir isso para o cara que é leigo do outro lado, nos ajudar a ter o recurso e adotar uma cultura, né, e uma postura da organização completa, do CEO e do board para baixo, como exemplo, né, que tenha segurança como parte. Para a segurança não ser aquele inviabilizador de negócio. Ah, lá vem aquele cara, eu não consigo pôr, eu não consigo fazer, que o time do marketing quer que seja agora. Não é que não pode ser o agora, mas para ser o agora, por que não vamos construir isso direito para ser um agora seguro, para ser um agora com qualidade, para ser um agora com compliance? Né? A gente tem tantas regras, tantas coisas que são impostas, e eu acho que segurança da informação, quando ele entra no design das coisas, quando ele é pensado lá no início, é melhor. Então, se aproximem de negócio, tá? Não tenham medo disso, se aproximem, tá? A gente tem que estar lado a lado, falando a mesma linguagem, e a gente ser o elemento que traduz as coisas. Faz Show. sentido, Anderson? Com certeza. Pegar esse teu gancho aqui, já caminhando para o final, a gente já abrir para perguntas e respostas. O que eu gostaria de colocar como mensagem final para vocês aqui é sempre, de novo, durmam e acordem com aquela cabeça de o que eu posso fazer para ser e ter uma postura de segurança melhor do que o que eu tinha antes. E às vezes são pequenos passos. Não necessariamente é uma grande aquisição, não necessariamente é uma grande parceria. Às vezes é dentro de casa. É uma criação de uma política de segurança, é uma conscientização com relação aos funcionários, porque depois que a cultura começa a permear a organização, vocês vão ver que todos os trabalhos de vocês, todas as empreitadas, tudo que vocês tentarem, né, colocar para frente,
vai surtir um efeito diferente, porque as pessoas vão estar mais sensibilizadas, elas vão estar mais próximas de vocês, né? Como o Christian colocou, eles não vão achar que vocês são alienígenas, vocês vão estar falando o linguajar deles, vai conseguir transferir esse conhecimento que eles não têm, e eles vão estar mais sensíveis para pautas de risco atrelado ao negócio. Então, tudo que a gente abordou aqui hoje, né, desse paradoxo da segurança, a hora que a gente negligencia diversos fatores, né, dentro da organização, essa relação entre a imprudência e a imperícia, que ela é constante dentro do nosso ambiente, o mecanismo para resolver isso são passos simples. É baby steps, como a gente fala. Não precisa gastar 20, 40, 50 milhões de reais. Isso um dado momento, e dependendo do tamanho da organização, isso é necessário, gastar-se com investimento. Mas muitas das vezes são passos básicos. Então, a reflexão que eu coloco para vocês invistam, antes de fazer aquisição tecnológica, invistam muito em cultura, em conscientização, em capacitação das pessoas, contratem consultoria para desenhar uma política de segurança, um plano de resposta a incidente, para que vocês tenham o arcabouço que é necessário para sustentar essa estrutura tecnológica. Na hora que você trouxer essa estrutura tecnológica, ela vai funcionar de maneira mais tranquila. Porque no momento que você coloca uma estrutura tecnológica em cima de algo que não é propício para rodar, é igual você pegar um carro que não foi feito para rodar na areia, ou tentar subir uma montanha. Ele não foi desenhado para aquilo, a não ser que seja uma caminhonete ou um Jeep, né? Mas aquele carro que foi desenhado para rodar na estrada, ele não está desenhado para rodar naquilo ali. Você consegue? Consigo, mas vai ter atrito. Então a ideia é a gente tirar esse atrito. E para que esse atrito saia, a gente tem que ter uma estrutura que vá alicerçar. Tá? E aí eu vou parar aqui, para a gente poder abrir para perguntas e respostas. Caso alguém tenha algo a colocar, né? E aí eu passo a palavra para a Rebeca aí para tomar conta. A gente tem uma pergunta já aqui no chat, e é assim, sobre empresas como, por exemplo, a HackerOne, que teoricamente tem uma melhor efetividade do que horas de pentest de um parceiro. O que vocês acham sobre essa questão? Eles estavam conversando, o Everson falou que estavam conversando internamente lá na empresa dele sobre essa questão. Bom, aí é com o Christian, né? Porque Gente, para mim é o seguinte, quando a gente está olhando uma avaliação de vulnerabilidade, né, um pentest, e a gente se habituou, praticamente por uma obrigação, né, virou um item de check, né, quase como uma meta nas companhias e em várias né, ainda, você fazer um pentest por ano. Então tem que fazer, é uma foto. O ambiente que a gente vive é um ambiente dinâmico ao extremo. Você fez uma atualização numa API, você subiu um serviço novo, você mudou 5 páginas do seu aplicativo lá, da sua web page. Que exposição você passou a ter? Lembra do queijo suíço? Né? Ou da esponja? É igual. Né? Eu não posso ter poros muito grandes, eu preciso gerenciar esse negócio, eu preciso fechá-los. Eu preciso fazer com que as coisas naturalmente entrem em produção de uma maneira segura. Né? Então, desafiar de vez em quando é importante, se você sabe que você está contratando. Tá? Então, acho que o importante é saber o que você está contratando. Eu, particularmente, gosto e sempre trabalhei e implementei modelos em que CEP é fundamental colocar alguma coisa em produção. E quando eu mudo alguma coisa, eu gosto de ter o equivalente a uma missão, uma empresa que entra e vai fazer a validação daquele componente, gradualmente. Agora, se eu estou usando uma pessoa, né, um grupo de pessoas, se eu estou usando isso junto com ferramentas, né, que são cada vez mais interessantes, passa a ser uma questão da escolha, entendeu? Eu não estaria muito fixado nisso, mas muito mais no conceito de como eu avalio continuamente as vulnerabilidades que o meu ambiente tem, particular do meu ambiente, tá? Para não fazer isso
todo final de ano para tirar uma cópia lá e daí sair fazendo alguma coisa. É sempre tarde demais. Veja, até trazer um ponto aqui, tá? E talvez vários de vocês não sejam dessa época, mas é uma época saudosa, eu confesso, né? Eu comecei a programar é, é, em Basic quando eu tinha 12 anos. Como é que você fazia isso? O programa ficava numa fita cassete, num gravador cassete, conectado na saída P2 do computadorzinho lá, do TK, qualquer coisa, né? E depois isso evoluiu para um Apple II ou algo parecido, né, que a gente não tinha direito no Brasil, um flop, um disco, né, 5 1/4. Como é que passava vírus? Cara, lentamente. Você pegava um negócio aqui, levava para o fulano, que te emprestava um programa, puxa vida. Era coisa de gente que queria se divertir, ninguém ganhava dinheiro com isso. Ninguém ganhava dinheiro com isso. O cara queria fama lá no fórumzinho dele. Hoje isso acontece, igual o Anderson falou, o cara está criando toda hora com IA esse negócio. Então a gente não pode ter uma empresa estática. O que eu recomendo aqui para vocês é, se vocês enxergam que a companhia de vocês em relação a isso está estática, você é um low hanging fruit para um ataque. A pergunta do nosso amigo aí, eu vou expandir o raciocínio para responder ela na maneira como a ISH enxerga, né? Pensem que vulnerabilidade ela participa de um ciclo muito maior quando a gente está falando de arquitetura mesh, né? Você tem ali, primeiro, você tem que Sun Tzu, né? Se autoconhecer, seu perímetro interno, depois seu perímetro externo, o que está com a cara exposta para a internet que é passível de ser acessado, e o perímetro desconhecido. Então, você pega essas 3 estruturas e faz uma introspecção e uma filosofia em cima. Como eu estou? Eu me autoconheço, eu conheço todos os ativos que estão dentro da minha organização, eu tenho um programa de análise de vulnerabilidade, gestão de vulnerabilidade, correção, né, com remediação ali de patching, etc. Começa a fazer essas perguntas. Depois, como eu estou externamente? Quais são as aplicações, né, que estão viradas para a internet, ou que tipo de acesso está virado para a internet e que é passivo de ser, né, explorado? Isso é um mapeamento do teu perímetro externo, né? Hoje o mercado está chamando isso de Attack Surface Management, para você entender aonde que estão essas superfícies. E o perímetro desconhecido, ele também tem que ser observado, porque o criminoso, muitas das vezes, ele utiliza dos fóruns, né, na Dark Web para justamente trocar informação. Alguém tem um pedaço de alguma coisa que ele precisa, ele arruma um outro pedaço com outro cara, e a partir dali ele está construindo a campanha de ataque dele, porque a informação vale dinheiro. E ele usou um bitcoinzinho ali para comprar alguma coisa de um outro amigo dele, o outro amigo de outro país ele comprou outro pedaço da informação, ou não necessariamente a informação que ele precisava para atacar você. Às vezes ele está construindo algum tipo de APT novo. E aí ele falou com um amigo dele que é bom na escrita de código. Então tem de tudo um pouco. Então quando a gente está falando num programa mais amplo de segurança ofensiva e como que isso reverbera dentro da estrutura da organização, a gente tem que pensar de maneira holística. Eu vou fazer não só análise estática, não só análise dinâmica, mas eu vou partir para uma estrutura também de simulação de ataque, com um Breach Attack Simulation. Perfeito. Eu posso melhorar a capacidade de execução de um analista meu de segurança ofensiva, botando uma ferramenta de CART para ele, que é um canivete suíço que vai entregar um cockpit lá com múltiplas técnicas, né, táticas e procedimentos já pronto dentro daquela estrutura. Não é nada disso, no final das contas, tira o que o Christian colocou lá nos primeiros slides, né? Um cara sênior que é entendido de segurança ofensiva, ele tem uma capacidade de customização, que é o que os gringos chamam de crafting, né? Ele consegue criar alguma coisa nova de uma maneira diferente e que as ferramentas hoje não estão prontas para vamos dizer assim, adaptar em larga escala e colocar isso para ser comercializado. Então, do meu ponto de vista, tem sim que usar tudo na medida do possível. Eu fazer inventário com CMDB, usar SASH, DASH, CSA, eu posso usar CART, base, então estou falando a sopinha de letrinhas aqui, né, que o Christian falou. A gente vê ao longo do webinar
mais Light. tranquilo, mais light, para no final começar a entrar no 0 e 1, né? Mas é isso. Tenham em mente que não é uma única ferramenta que vai resolver, mas sim uma estrutura muito maior. Não é um programa, é uma estrutura de conscientização. É como que eu uso essa segurança ofensiva não como uma fotografia, como o Christian colocou, mas sim como um filme. É constante e eu tenho que me auto-adaptar àquilo, né? Eu rodei uma simulação de ataque agora. Quais são as lições aprendidas em cima disso? Eu vou melhorar minha capacidade de engenharia de detecção no CIEM, por exemplo, no EDR, eu vou criar uma nova regra de firewall no IPS lá, no NGFW, eu vou mexer na configuração do meu WAF, tudo tem que trazer lição aprendida para melhorar a sua postura de segurança. Então, eu vou muito além, né? Como a gente disse, a segurança é complexa, e quando a gente começa a desmembrar isso e mergulhar, é que a gente vê de fato o tamanho da entranha. A entranha é muito grande. Muito Gostaram? bom. Tem mais uma pergunta aqui no chat, que fala sobre o dia a dia, de vocês terem que lidar com risco, né? Não tem como viver sem ele. O que não pode ser feito é a gestão contínua desse risco. E aí o Ricardo, ele quer a visão de vocês sobre essa questão. Legal. Gente, assim, nós somos gestores de risco. É a primeira coisa. Não adianta a gente ficar só focado no teclado, no fazer. Isso é importante, óbvio. Alguém tem que construir, gerenciar. Mas no final do dia, nós somos gestores de risco, né? De risco é algo muito particular de cada organização e de um grupo de pessoas. Okay? Então, por exemplo, se você tem um carro, uma moto, você faz ou não faz o seguro? Que tipo de seguro você faz? Eu conheço muita gente com carros fantásticos que a pessoa não faz seguro. Por quê? Porque para ela não é uma relação que faz sentido. Ela gerencia o risco dela de uma maneira diferente. Então, ela tem um apetite para esse risco. Esse apetite não é o apetite do time técnico, ele é o apetite do negócio. E por isso que se cria aqueles instrumentos, gente, são super importantes, relativamente simples, né? Precisa colocar bastante pensamento dentro, conhecimento da companhia, de fazer um BIA, né? Um Business Impact Analysis, por exemplo. Por quê? Porque você está olhando cenários de negócio e falando o seguinte: e se isso parar? Não, cara, se isso parar, eu tenho aqui um navio atracado, e eu tenho um demurge, eu não sei o que vai me custar, cara, centenas de milhares de dólares por dia. Oi? Caramba, e se ficar uma semana parado? Não, aí ferrou. Cara, ótimo, identifiquei que aquilo é um cenário crítico. Então, o apetite a risco de uma operação daquela é diferente. Eu vou ter que ter uma topologia de rede, eu vou ter que ter uma série de coisas preparadas para ter uma alta disponibilidade em cenários extremos. Ah, eu tenho risco de terremoto no Brasil? Cara, não tenho. Então, tudo bem, isso aqui está secundário. Mas eu tenho um fator climático. Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Né? Aposto que deve ter tido muito data center, infelizmente, inundado, infraestrutura que foi totalmente embora. E aí, como é que eu garanto a continuidade? Então, é sempre uma gestão de risco e um mapa que conversa com o negócio. Apetite de risco. Então, quando eu trago um investimento novo, ou ele é para manter aquele desenho de exposição, ou é para eu reduzir em algum segmento, em alguma dimensão, a exposição que eu tenho, porque eu estou num patamar adicional. E aí tem frameworks super interessantes para você fazer isso. Você pode usar ISO, você pode usar NIST, entendeu? NIST relativamente simples de ser aplicado, gerenciado, traz resultados e insights muito legais, né? Então, adotar alguma coisa que te guie a ser efetivamente comparável e você falar, cara, não posso ficar assim. Ótimo, então entendo que o meu apetite de risco ele tem que mudar. Não vejo a nossa atuação, independente de estarmos como consultores, como executivos, como técnicos, dissociada de uma visão de risco. Senão a gente fica sem orientação de prioridade. Concordo com você, Chris. Você comentou de análise de impacto, BIA. Essa é das primeiras coisas, óbvio, depois de uma política de segurança, que as organizações têm que realizar. Análise de impacto. É mapear os ativos, fazer a relação com o negócio, ver os fatores de risco, ver o impacto, ver quanto tempo aquilo ali pode ou não
ficar fora do ar, e se ficar fora do ar, qual que é o limite máximo que eu vou aceitar aquilo ficar fora do ar, ou com algum tipo de intermitência. Porque uma hora que isso está mapeado, é daí que vem o orçamento para aquisição de segurança. E não o contrário. Risco, você está falando do negócio. Então, o que vai acontecer? Você vai fazer uma análise de impacto, você vai virar para o pessoal de negócio e vai falar o seguinte, ok, você tem um e-commerce aqui como exemplo, e a gente acabou de fazer uma análise de impacto. Então, esse pool de servidores aqui que sustentam o e-commerce, eu não aceito ficar fora do ar, porque se eu ficar fora do ar, cada minuto eu vou perder, sei lá, quantos R$ 1.000. Essa é a lógica. Então, você vira para o negócio e fala assim, beleza, até onde você aceita ficar fora do ar? Quantos minutos, ou quantos dias, ou quantas semanas? É o cálculo. E aí o negócio vira, não, o máximo que eu aceito é 3 dias. Exemplo fictício. Né? Se ele falar para você 3 dias, aí você faz a conta reversa. Ok, cada dia vai custar para o negócio X de vendas que ele perdeu. De novo, lembrem, retorno sobre investimentos não existe, é evitar perda, ou com fraude, ou com deixar de ter negócio numa plataforma, e por aí vai. Então, você vira e faz a conta reversa. Vamos dizer que em 3 dias fora do ar, um Mercado Livre da vida, um Kabum, um Magazine Luiza, sei lá, R$ 10 milhões. Você já tem a conta. Vamos fazer o seguinte, em vez de você ter chance de perder R$ 10 milhões, eu vou investir 3 milhões, 5 milhões e eu evito os 10. Ou esse 10 vira 2. Ou esse 10 vira 2. Então, o que está acontecendo? Você está achatando aquela diferença de perda, trazendo aquela receita para a sua área e usando aquilo como investimento e ainda assim ajudando o negócio. Então, é um ganha-ganha. E quando vocês estavam falando de risco, né, o Christian também abordou muito bem, você tem que entender a organização como um todo, porque risco, ela não é uma matéria específica de cibersegurança. Ela é uma matéria muito mais ampla. Tem risco corporativo, tem risco de negócio, tem risco para tudo quanto é lugar. Quando a gente olha cyber, existem riscos atrelados à tecnologia, riscos atrelados à segurança, e que eles são retroalimentados na estrutura de risco de negócio e risco corporativo. Então, ela é uma pirâmide, em dado momento nessas estruturas, tecnologia e eventualmente segurança como um todo está envolvida em tecnologia, ela faz parte dessa estrutura. O que a gente precisa é como eu me comunico com as outras áreas. A minha organização faz um mapa de risco? Aqui na SH a gente faz. A gente tem uma área de governança que eles mapeiam todos os riscos, conversam com os gestores, com os diretores das áreas, mapeiam lá todos os riscos visíveis lá, chamo os consultores, qual que é o impacto disso, como que eu vou corrigir, como que eu vou mitigar. Às vezes não tem como corrigir, eu só consigo mitigar. Ok, mas se mitigar é um efeito parcial, vamos ter que revisitar isso lá na frente, porque eu não quero ficar com parcial, eu quero que isso aí seja ok. Né? E ele é um instrumento vivo. Ele é um Entendeu? instrumento vivo. Por mais que você tire uma foto e etc., ele tem que estar sendo realimentado. Porque novas coisas estão acontecendo, o teu cenário de negócio é novo, então você precisa estar realimentando isso. Você tem um cenário ESG hoje associado, né, inclusive com uma responsabilidade das companhias com a sociedade mesmo, né, com que hoje se olha reputacionalmente para conectar. Então, quanto mais, novamente, né, segurança da informação, cybersecurity, estiver no dia a dia das pessoas, assim como qualidade está, assim como compliance, né? Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, né? Porque são regras aceitas para que a companhia seja uma empresa perene, né? Mais fácil fica essa gestão do risco, porque o ideal, convenhamos, nosso sonho é o quê? É as pessoas estarem incomodadas por não ter o MFA. A pessoa está incomodada de falar, não, como assim eu tenho que colocar minha senha aqui? Ela mesma está se policiando em tudo. Cultura. Cultura. Então, é multicamada, né? É gestão de risco, gente, na veia, sem terrorismo, tá? Aquele gráfico simplesinho, né? Aquela matriz de probabilidade de impacto para você colocar poucas e boas coisas, dá o awareness, a consciência dentro de uma organização de uma maneira simples. Sem terrorismo. Fala, cara, olha, do jeito que está, se vocês não conseguem me dar realmente as janelas para fazer atualização de patch,
Esse aqui é risco-probabilidade, gente. É uma loteria. Tá tudo bem para vocês? Porque eu levo duas semanas para recuperar esse negócio, vai estar a empresa fechada. Não é terrorismo, é verdade, eu não tenho o que fazer. Compartilhe o risco. Deixa o cara falar, não, isso aqui eu não aceito. Legal, então vamos criar um caminho alternativo aqui para gradualmente chegar num ponto em que a gente aceite esse patamar de risco. Christian, isso aí que você colocou é engraçado, porque se eu rebobinar a fita aqui na minha época de consultor ainda em cliente final, eu lembro como se fosse hoje. Tinha que fazer uma grande reviravolta dentro da instituição e o meu gestor imediato falou, não dá, não tem orçamento, isso não é prioridade para o pessoal de cima, área de negócio. Eu falei, então tá bom. Não falei nada com ele. Eu fui lá no computador, sentei como bom técnico que eu era, abri lá a minha nota técnica, comecei a escrever tudo, escrevi um relatório inteiro, falando de risco, falando de impacto, falando como se fosse alguém do negócio. Não falei 0 em 1, não falei que pode ter um criminoso. Risco, impacto, probabilidade de perda de dinheiro. Escrevi o relatório bonitinho. No final eu assinei lá que eu estava lavando as minhas mãos, porque eu, como responsável operacional na época, eu não poderia ficar com aquele risco no meu colo. Eu Tem escrevi a nota instrumentos técnica para. todinha, assinei e pedi para o meu gestor imediato assinar. Quando ele olhou o documento, ele deu um pulo. Ele falou, não, mas você não pode subir esse documento não. Eu falei, eu vou subir. Nem que eu leve lá na área de qualidade, na ouvidoria, onde for. Se você não assinar isso aqui, eu não vou ficar com esse risco no meu colo, porque se parar, a gente vai ser demitido. A gente precisa Tá? dormir em paz. Eu vou dormir em Não é paz verdade? depois que eu entregar esse É documento aqui. isso. Aí no final ele meio que ele falou, cara, mas a gente vai ser demitido. Eu falei, com certeza, se alguma coisa acontecer, vai eu e você pro olho da rua. Aí ele falou, não, então peraí que eu vou assinar e na minha próxima aqui, eu já subo isso no comitê. Rapaz, quando ele levou o relatório pro comitê, veio o time de auditoria, veio o time de não sei o quê. Isso. Da noite para o dia, a organização foi sensibilizada. Por quê? Chegou um documento que falava o linguajar do negócio. Então tá bom. No final do dia é isso. A gente precisa saber se comunicar. Porque o risco está lá. É que a gente, como eu estou me rebobinando a fita aqui, né? Quando a gente está muito na operação, a gente olha para tecnologia, para o nosso dia a dia, coisa que a gente percebe. Só que a gente tá percebendo aquilo como nós, analistas, operadores ali daquele ambiente. E como aquele cara percebe? Tem que falar a língua dele. Ele não sabe essa comunicação que eu estou tendo aqui só de bater o olho. Eu tenho que transcrever isso de uma maneira que ele consiga se sensibilizar. Então, a nossa pergunta ali do amigo que comentou com relação a risco, é isso. É sensibilizar as outras áreas. Tem mais uma aqui do João Victor, tá falando com relação a se a gente enxerga a capacidade de um script kid na equipe é viável. Olha, vou deixar o Christian responder essa, daí depois eu dou minha opinião. Peraí, deixa eu. Eu não estou vendo a pergunta aqui, perdão. O João Tá no perguntou o Q&A? seguinte: bom dia, vocês enxergam que ter um script kid na equipe é algo viável para ter uma rotina de pentest interno mais recorrente, sem levar em conta um red team interno ou externo? Essa foi a pergunta dele. Eu acho que tem muito a ver não com capacidade, mas sim com orçamento, né? Você pode estar equivocado aí. Né? Eu também vejo dessa maneira, assim, sabe? Eu acho que esse é um mercado que, convenhamos, é bastante bem provido de profissionais. Okay? Às vezes você consegue ter uma contratação num guarda-chuva que vai te dar, às vezes você vai conseguir trazer efetivamente como ferramenta, mas eu olharia um equilíbrio de orçamento versus a contratação também de serviços para missões específicas, tá? Cada vez que você vai mexendo no seu ambiente. Mas, em geral, tá? Assim, para mim, esse papel dentro de uma organização, tá? Isso aqui tem desenhos e desenhos, tá? Mas, particularmente, numa organização, vamos chamar um pouco mais madura, que fez uma contratação de um SOC de bom nível, tá? Bem instrumentado. O SOC deveria ser o seu orquestrador de todas as ações. Por quê? Porque ele enxerga, ele não pode ser passivo, porque eu não acredito no SOC passivo, tá? Ele é um SOC proativo, é um SOC propositivo, mas mais do que isso, é ele que redireciona
a companhia para suas prioridades, dado que ele enxerga. Dado que ele vê de fora, dado que ele vê de dentro e das mudanças, porque toda mudança tem que sensibilizar o SOC. Um serviço novo, um servidor novo, né, uma porta nova, né, ele está olhando continuamente. Então, para mim, um grande direcionador para isso, né, e articulador é o SOC moderno. Né? E deveria ser menos, né, uma ação individual que você tem dentro da companhia, um contrato separado. Para mim, isso deveria ser convergente com o que eu chamo de SOC mais próxima geração, SOC moderno. Boa. Agora eu vou dar uma outra perspectiva aqui, que pode ser que você tenha feito a pergunta pensando numa contratação versus o É verdade. orçamento disponível, né? O Christian fez uma abordagem mais holística aí. Assim, eu antes de contratar alguém para fazer um pentest, eu iria dar um passo para trás. Que pentest, pelo menos na forma como a gente coloca aqui na ESH, ele está numa camada, vamos botar assim, na camada 3. Né? Se eu botasse numa jornada de 1 a 5, ele está na camada 3. O que é camada 2 ali, né? É o que eu falei para vocês de superfície de ataque. É o perímetro interno, perímetro externo, perímetro desconhecido, eu fazer mapeamento de ativo, eu fazer análise de vulnerabilidade, eu fazer gestão de vulnerabilidade. Por quê? Se muito provavelmente você não faz esse inventário com CMDB, se você não faz scan de vulnerabilidade em infraestrutura, em aplicação, se você não faz em código, né, que é construído, ou código que é implementado, vindo de terceiros, se você não está olhando para os teus perímetros que está tanto dentro de casa, que tipo de exposição como você tem, como para fora de casa, qual é o seu nível de exposição e o desconhecido, muito provavelmente se você contratar um pentest vai passar, por mais que seja até um script kid. E aí fazendo uma analogia. Hoje, eu não, assim, brincadeiras à parte, eu não sei quantos de vocês pagam o chat GPT aqui, né, para ter as funcionalidades avançadas, mas eu já uso ele desde o lançamento, pago todos os santos meses e uso em tudo no dia a dia. Ele me apoia em várias coisas que eu ia demorar várias horas. É óbvio que eu tenho que fazer revisão depois, que tem hora que aquilo alucina, né? Tem as alucinações, então você tem que olhar. Mas o que eu comentei lá no meio da apresentação para vocês é uma realidade. O tempo para eu modificar um malware e aquilo ali surtir um efeito diferente na estrutura é ridículo. E por mais que o ChatGPT hoje, a OpenAI, tenha feito um mecanismo para evitar que alguém crie um novo malware, é só você fazer o prompt da maneira correta, ele vai te entregar o resultado que você precisa. Então, no que eu estou falando para vocês aqui é o quê? Se eu chegar para o ChatGPT e falar assim, crie um malware que eu consiga invadir o Active Directory. É óbvio que ele não vai deixar, porque na política de segurança e Você tem que saber privacidade, tá? pedir. Você tem que saber pedir para ele. Olha, eu preciso fazer tal coisa sem dar palavras, keywords específicas que façam a regra de correlação dele bater que você está querendo criar alguma coisa para ofensividade, né? Tipo, criar uma ofensa ali a uma organização, a alguma pessoa. Então, o que você comentou de um script kid, sim, dependendo, com o chat GPT, é totalmente possível. Ele ajuda Mas, hoje a criar, né? Anderson, para mim isso não é excludente, entendeu? Não, Porque não é você vai estudante. pegar um tipo de vulnerabilidade de coisas, talvez mais cotidianos, mas o importante é, putz, pegou alguma coisa, realimenta para a equipe que criou, entendeu? Porque Uhum. senão você não aprende, fica aquele negócio de enxugar gelo, É. sabe? E a companhia acostumada a preparar coisas sem se preocupar, porque falar, eles pegam lá depois. Tá? Então, eu focaria na questão da cultura e na inserção Sim. de SEC dentro da sua rotina DevOps ou de desenvolvimento, para você ter o desenho, né, de qualquer solução com segurança na origem. Né? É um secure by design, né? Que talvez seja mais simples de ser implementado do que você fazer uma experimentação Sim. achando que isso vai evitar você depois fazer uma contratação aí de um Red Team, tá? Eu acho que são E talvez até complementares. e outra coisa para complementar é que Pentest, ele é muito mais específico do que abrangente. Então, análise de vulnerabilidade, gestão de inventário, simulação de ataque com uma ferramenta de base, por exemplo, são artifícios mais amplos
e que vão trazer um arcabouço mais robusto. Depois que você implementou isso tudo, você já tem seus controles nas superfícies específicas, você já está com o monitoramento de um SOC, a coisa já está funcionando como manda a receita de bolo, aí você chama um pentester, porque ele vai simular como se fosse um atacante para fazer especificamente um ataque a um alvo. Então, o pentest ele é muito mais específico, enquanto as outras ferramentas de segurança ofensiva /Purple, né, que já são ferramentas para trazer retroalimentação e lições aprendidas, elas são mais amplas e têm uma capacidade de trazer um resultado mais efetivo de aprendizado. Então, eu não mexeria com o pentest nesse exato momento agora, se eu fosse um gestor de segurança, me colocando no seu lugar aí. Apesar de que a gente respondeu a tua pergunta de vários prismas, né? É só ampliando um pouquinho mais o escopo. Perfeito. Bom, chegando no final do nosso webinar, eu quero agradecer o Anderson e o Christian por esse bate-papo, com certeza muito enriquecedor. E como vocês viram, então, além de estratégias práticas para integrar soluções de segurança, é importante adotar uma cultura contínua de prevenção e também as abordagens proativas para proteção eficaz do negócio, né, contra essas ameaças emergentes. Então, mais uma vez, muito obrigada, Anderson, obrigada, Christian. E, pessoal, até o final do dia, vocês vão receber uma pesquisa de satisfação para avaliar o nosso webinar. E eu quero agradecer a todos que participaram e ficaram conosco até o final. E uma ótima quarta-feira para vocês. Muito obrigada. É isso aí. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado, turma. Boa semana aí.